videoaula correspondendo ao primeiro ano médio, mas ela pode ser assistida por qualquer um que deseja aprender um pouco mais de história, que deseja prestar o Enem, que deseja prestar qualquer tipo de concurso e que queira aí aprender um pouquinho mais sobre história. Essa é uma segunda videoaula dando continuidade à primeira de feudalismo. Essa vai falar sobre os anos finais do feudalismo e pontuar algumas coisas mais, porque o feudalismo é uma matéria grande e a gente não conseguiria dar apenas numa videoaula. Então vamos lá, gente, olhem aí no seu vídeo, Idade Média, fazendo uma retrospectiva, séculos V a século XV, dividida em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. O feudalismo, a palavra feudo, ela vem da palavra terra, ou qualquer outro benefício dado por um nobre que tinha o nome de sucerano e era dado a um outro nobre chamado vassalo. Essa troca era uma troca chamada de fidelidade, ou seja, o nobre, o sucerano, ele dava aquela terra ao seu vassalo, que também era um nobre, não era um escravo, mas era um nobre sem títulos, era um nobre sem terras, era um nobre com títulos, porém sem terras, sem dinheiro, um nobre pobre, e que ia ficar aí junto com o seu sucerano, um nobre rico, e iria ser protegido por ele. O feudalismo, um sistema político e econômico. O feudalismo é um sistema político e econômico que misturava, no caso era, né, porque já passou, mistura dos costumes germânicos com os costumes romanos. Então nós estudamos que em 476 os povos germânicos ou povos bárbaros, eles conquistaram aí o Império Romano Ocidental. E a partir daí começou o que nós conhecemos como a Idade Média, a Idade Medieval. Mas significa que quando esses povos eles conquistaram, eles jogaram fora todos os costumes romanos? Não. Na vida é assim, a gente aproveita aquilo que a gente acha legal do outro e a gente não repete ou joga fora costumes e hábitos que pra gente não são interessantes. E da mesma forma a humanidade fez. Então os povos germânicos, eles assimilaram sim muitos dos costumes dos romanos e aí dentro desse sistema político e econômico, a gente já vê misturado os costumes germânicos na Idade Média com costumes dos romanos. Principal bem que as pessoas tinham na época do feudalismo não eram bens móveis como nós temos hoje. Celular, computador, carro, moto. Os bens das pessoas no feudalismo era a terra. A terra era o bem. Terra é terra. O que era o escambo? O escambo ele é um nome para troca de mercadorias, né? Então a gente vê que na sociedade feudal não circulava muito dinheiro, não que não tivesse, gente, mas não era a prioridade. A gente tinha marcante no feudalismo, na época medieval, na época feudal, principalmente na Alta Idade Média, a gente tem a prática do escambo, que era a troca de mercadorias. A gente tem a divisão da sociedade feudal. A sociedade feudal, vocês vão ver em livros de histórias, vocês vão ver na internet, uma pirâmide. Essa pirâmide é a pirâmide social do feudo, a pirâmide social da época feudal, que ela é no topo da pirâmide clero, no meio nobreza e a base da pirâmide os camponeses. Observem aqui, gente, que diferentemente do Império Romano e dos impérios anteriores que tinham seus escravos, espólios de guerra, nesse caso da Idade Medieval, não que não tivesse, viu? Sempre quando a gente fala alguma coisa, ela não é exclusiva, não acontecia nunca, mas a grande massa, não se tem aqui a situação de escravos. Aqui a gente tem a grande massa camponesa, pessoas livres, porém pobres, e que elas estavam no campo de quem? No campo da nobreza, tá? No campo do senhor feudal. Elas estavam ali por livre e espontânea vontade, eram livres para ir embora, mas elas estavam tão amarradas, porque era a sua casa, era onde ela plantava, era onde ela colhia, e ela sempre precisava do senhor feudal ali, do nobre, para proteger contra invasores, que ela se sentia, essa família se sentia presa, mais presa do que talvez um escravo a essa terra. Então a gente tem essa pirâmide no topo, o clero. Quem é o clero? É a igreja, tá? A nobreza, que eram os senhores feudais, e os camponeses, que era a base de tudo. Nunca esqueçam que eles não eram escravos, tá? Eram homens livres, porém presos ao senhor feudal
por favores, por troca, por proteção e presos à terra, principalmente porque a terra nada mais é do que o sustento da pessoa. Eu botei uma observação para vocês. A grande sobrevivente da queda do Império Romano foi a Igreja Católica Apostólica Romana. É muito importante lembrarmos disso, porque o Império cai e o Império Romano de 1000 anos, ele também tinha lá no seu centro a Igreja Católica Apostólica Romana. E a única sobrevivente desse império que caiu, e ela passa com toda a força e com alianças políticas e consegue mais 1000 anos e ainda de uma maneira mais forte dominar todo o medievo, toda a idade medieval, é a Igreja Católica Apostólica Romana, que se torna aí, diferentemente do Império Romano, que também tinha a Igreja Católica Apostólica Romana, porém a gente sabe que os romanos eles eram politeístas e agora a gente vai ter aí o monoteísmo. A gente vai ter, depois de Clovis, depois de que Clovis ele se adequa ao cristianismo, a gente vai ter todo o medievo católico apostólico romano e a Igreja Católica Apostólica Romana dominando os pensamentos e as ações das pessoas. O clero, que é isso que nós vamos falar agora, ele era dividido em alto clero e baixo clero. Quem era o alto clero? O alto clero era formado por filhos de nobres, mas com maior prestígio na sociedade. Quem eram eles? Os papas, os bispos e os arcebispos. E o baixo clero eram aqueles que tinham contato com o povo, com o povão, com os camponeses, que estavam nas vilas, que escutavam o povo, que viam as necessidades do povo. E eles eram os padres, é bom entender. Padres era do baixo clero e o alto clero, eles ficavam resolvendo outras coisas, enclausurados nos seus mosteiros e castelos e não tinham contato com o povo, com a ralé. Os nobres, eles eram os responsáveis por proteger o feudo, como eu havia falado antes. Eles lutavam contra os seus inimigos. Então, além deles ceder a terra, em troca de um pedaço da produção, ele protegia aquele camponês contra os inimigos. E aí surgem o que a gente tanto conhece nas nossas histórias e nos nossos filmes, os cavaleiros medievais. O cavaleiro medieval nada mais é do que um nobre, do que um senhor feudal. Gente, videoaula curta para que vocês possam aí ver, rever, tirar as dúvidas no meu privado. Tem aí os contatos da professora para vocês, para que eu possa tirar a dúvida de todos, tá? É só me chamar, vai no link da descrição, se você gostou deixa um like. E tem uma atividade, assista o filme Cruzada, tá aí a fotozinha do filme, e após você vai fazer uma resenha. Consulte aí o professor de português para você saber a diferença de um resumo para uma resenha. E aí você vai destacar aspectos do medievo que são abordados nessa aula. Você observe bem as particularidades do que foi estudado hoje. E aí qualquer dúvida é só chamar a professora no privado para que a gente possa aí fechar essa segunda videoaula sobre a Idade Medieval, que durou 1000 anos, do século V ao século XV, e por isso ela precisava de uma aula a mais. Porém, ainda tem muitos aspectos do medievo que a gente pode tirar dúvidas e vamos planejar aí mais para frente outras atividades e outras aulas mais pontuais sobre o medievo, tá? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.